que exercem essa profissão maravilhosa, né, que é o jornalismo. Sem o jornalismo, não estaríamos informados, não estaríamos conectados aí, né, gente? Vamos então hoje com a participação de grandes especialistas aqui no webinar Foco Total em Você, todos os dias com transmissões, é claro, né, aqui na sua revista Seguro Total. E eu tenho o prazer hoje de conversar, claro, né, com o Marcelo Finardi, ele que é especialista em seguro de crédito doméstico e exportação. Muito bem, Marcelo, bem-vindo ao programa. Tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Agradecer aí a oportunidade. Desejar aí que nós estejamos aí uma reunião bastante profícua aí, a gente consiga disseminar e ajudar aí os nossos internautas. Com certeza, o pessoal pode ir mandando suas perguntas já através do @rsegurototal. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram. E falando sobre seguro de crédito especificamente, né, Marcelo? Corretor de seguros que estiver atento desse momento, com certeza está reposicionando seus negócios, né? E o seguro de crédito acaba sendo uma boa alternativa de diversificação. Você concorda com isso? Sem dúvida, até porque toda a crise que vem, ela também gera oportunidades, né? E falando um pouco sobre seguro de crédito doméstico e exportação, haja vista que o dólar deu essa explodida aí de mais de 40%, automaticamente isso gera uma grande oportunidade para o exportador, que ele vai vender, e nós temos o que? Um produto mais competitivo no mercado internacional. Mas antes de falar de oportunidade, vamos aqui mais ou menos contextualizar o que é o seguro de crédito, que eu acho que isso é uma figura mais importante para que os internautas, os corretores de seguros que estão aqui atuando, saibam exatamente como entender e como segmentar. Posso iniciar dessa forma? Sem Claro, com problema? certeza. À vontade, o Ok, espaço está aberto aí. perfeito. Então vamos primeiro deixar claro o que é o seguro de crédito. O seguro de crédito ele é exclusivamente para pessoas jurídicas. Isso é o ponto fundamental. Então, a pessoa física, quando se refere a crédito, não está enquadrada no seguro de crédito, ok? Segundo somente entre empresas, então a gente vai pegar toda a cadeia produtiva. São aquelas empresas desde a indústria de base que vão fazendo produtos até gerar um produto final, que por sua vez vão passar por distribuidores e vão chegar até o varejo. E, por sua vez, o varejista seria a cadeia final do crédito específico para a pessoa jurídica, que depois vai entrar o consumidor final, que vai comprar nas lojas, departamentos, supermercados e assim por diante. Então, o seguro de crédito, ele está envolvendo o quê? Toda a cadeia produtiva, que é a venda, que a gente chama de venda performada, de bens, produtos e serviços a crédito. Então, nós temos que entender que o Brasil é um país que 95% da sua venda ela é a crédito. Então, todo mundo que produz alguma coisa, que gera algum serviço, ele está integrando isso a um terceiro, que está recebendo essa mercadoria, que já recebeu esse serviço, está de posse desse produto e desse serviço, e aí ele tem um prazo a pagar. Esse prazo pode ser de um dia ou de até 180 dias, por exemplo. Então, toda aquela sua produção já está na mão de terceiro. Então, você imagina que hoje, no momento que você está parando a indústria nacional, no momento que hoje você está em crise, que é justamente o que? A pandemia ela veio para travar todos os sistemas, automaticamente você tem muita mercadoria que já está na mão de terceiros e já está vencida, vamos dizer assim, a pessoa já tem que pagar essas faturas, e assim como também a indústria está produzindo para fazer as entregas e dar novos prazos. Então, você imagina o risco que as faturas em abertos estão correndo de hoje até 180 dias. Só para deixar bem contextualizado do que é que nós vamos falar. Muito bem, né? E inclusive o seguro de crédito ele facilita na obtenção, né? Antecipação de recebíveis. Como que isso funciona para o pessoal que está nos assistindo? Às vezes é um empresário, né? Que está um pouco preocupado. Nossa, será que vai aumentar o número de não pagamentos, né? De inadimplências? O seguro de crédito pode ajudar nisso. Então, o que acontece? No momento que você faz uma apólice de seguro de crédito, você está elegendo exatamente o quê? Clientes seus que estão garantidos por uma seguradora. O que a seguradora faz? De forma antecipada, ela já conhece quem são os seus clientes que estão na sua carteira. Então, ela vai dar um limite de crédito para cada cliente desse. Ela também vai monitorar 24 horas esse cliente.
vai eventualmente fazer a cobrança caso não haja o não pagamento e principalmente fará ao final uma indenização dentro dos limites acordados pela apólice. Então, automaticamente, hoje, se você tem um seguro de crédito e você já vendeu, automaticamente esses clientes, caso não venham a pagar, eles estariam cobertos pela apólice. Vai entrar por todo um processo e você vai ser indenizado por isso. Então, o que acontece? As empresas acabam fazendo essa antecipação de que forma? O banco, quando vai fazer um empréstimo para alguém ou vai fazer alguma operação bancária com algum cliente, automaticamente ele determina limite de créditos para cada cedente, que é quem está buscando o dinheiro nos bancos. Então, quando você tem uma garantia adicional, que é uma apólice de seguro, automaticamente esses seus limites de crédito nesses bancos vão ser vistos de formas diferentes. Então, você vai dar uma garantia adicional. Então, o banco pode antecipar esses teus recebíveis com base na apólice. Então, ele sabe o quanto que a seguradora deu de cada limite para cada sacado, que é para quem você vendeu e agora você está esperando esse tempo chegar, o banco pode olhar isso e ser o próprio beneficiário dessa apólice. Então, em vez de pagar ao cliente, que é o segurado, você paga diretamente ao banco caso haja um não pagamento de faturas. Ou seja, nesse momento de incertezas, né, nós conversamos até na última edição da revista Seguro Total com a Marcele Lemos, da Coface, que é a líder, né, de operações Exatamente. nesse segmento no Brasil. E fica também aquela mensagem, né? A Marcele comentou para nós que esse setor, esse nicho de seguro, tem muito a crescer ainda, né? O nível de cobertura é muito baixo, dado o potencial aqui no Brasil. Sem dúvida. Exatamente. Até porque o seguro de crédito ele tem aí um pouco mais de 20 anos no Brasil, né? E ele é operado exclusivamente por empresas multinacionais, que são as maiores do mundo. Como você citou, tem a Coface, também tem a Euler Hermes, tem a Crédito Calcione, tem a SESI, tem o grupo AIG. Então, você tem meia dúzia de players internacionais que operam nesse mercado. Então, o que acontece? Por ser um seguro novo, automaticamente, normalmente, o cliente que quando contrata, ele fala, muitas vezes eu conheço muito mais o cliente por estar no dia a dia com ele do que a seguradora. Só que neste momento de crise, como é que você vai atestar que você vai receber do seu cliente? Porque ele está justamente numa dificuldade. E essa dificuldade é onde o seguro pode ajudar. Então, obviamente que a gente não fala que você tem que fazer o seguro depois que o carro foi roubado, ou fazer um seguro saúde depois que você está doente. Você tem que fazer isso de forma antecipada, para quando você chegar numa crise dessa, ou quando chegar num problema de default, de não pagamento, você já está com esse recebível garantido e analisado. Obviamente, se hoje as empresas forem buscar o seguro de crédito, elas vão ter uma dificuldade, o quê? De capacidade das seguradoras de fazer essa análise e essa cobertura. Porque elas sabem que, neste momento, a probabilidade do sinistro aumentar é muito grande, como em crises anteriores. Nós tivemos a crise de 2008, nós tivemos a crise agora de 2015, 2016, onde a sinistralidade chegou até 130%. 2019, a sinistralidade foi bastante baixa, ficou na ordem de 30%. Então, este ano, ela poderá, sim, ultrapassar a 100%. Então, é natural que aquelas empresas que buscam o seguro de crédito agora, talvez tenham dificuldade em ter a sua totalidade coberta. Então, vai ser caso a caso. Por isso que sempre você deve buscar uma proteção ou conhecimento disso quando justamente o mercado está tranquilo, que é onde você começa a aprender com o produto, começa a usá-lo de forma bastante ágil e rápida e, principalmente, você estar pronto para as oportunidades. É o caso que nós falamos no início com relação à exportação. Quem for iniciar a exportação hoje já perdeu todo o processo do dólar em alta e já perdeu as grandes oportunidades de venda. Porque alguém que já estava com essa apólice, por exemplo, o ano passado, que já estava totalmente dimensionado, já tinha seus clientes lá fora, já foram analisados, obviamente que ele iniciou um processo de venda de exportação a 13 dólares e 50, por exemplo, um dólar. Hoje já está 5 e alguma coisa. Então, você imagina o ganho que essa pessoa está tendo em ter tido a apólice, ter tido uma análise anterior e automaticamente agora ter ainda o ganho do dólar, que foi essa máxima que nós estamos tendo aí de forma aí por conta do coronavírus e esse ajustamento internacional de todas as cadeias produtivas. Então, essa é uma oportunidade muito boa
para quem exporta ou para quem está pensando em exportar, talvez em menor escala, o ganho. Mas a oportunidade ainda existe bastante, com certeza. Marcelo, e nós estamos aí com, né, um grande número de corretores de seguros assistindo. O Marcelo Brancati, nosso amigaço aí, que vai participar aqui da maratona de webinars, né? Ele também mandou Sim. um abraço para você. Pessoal, Opa, podem mandar perguntas, viu? Pelo YouTube, pelo Instagram também, nós estamos ligadinhos. E eu vou aproveitar esse gancho, né, do Marcelo estar participando conosco. O Marcelo que apresenta lá na Rádio Exclusiva FM, o profissional de seguros, toda quarta-feira, 6 da tarde, Exclusiva FM, pessoal lá de Guarulhos, grande abraço. Abraço também para os nossos parceiros que estão apoiando aqui esse webinar, né? Que é a Rede Loja Cor, um grande abraço. Hoje o Diogo Ante, o CEO da Loja Cor, participa aqui também das nossas conversas. Temos a Mega Luz e os grandes amigos da Clécio Galvão Advocacia. Para todo esse pessoal que está ligado com a gente, Marcelo, que recado fica assim da importância do corretor de seguros atuar de forma consultiva quando nós falamos em seguro de crédito? Ok. Bom, primeiro que a importância do corretor de seguros como realmente a pessoa que vai ser o intermediário legal entre o futuro segurado e a seguradora. Então, realmente, o corretor de seguro ele é fundamental justamente para o quê? Poder fazer o enquadramento correto com relação ao que as seguradoras estão dispostas a bancar, que tipo de informações são relevantes e como preencher principalmente os famosos questionários, né? Que quando você entra em alguns ramos de seguros diferenciados, você tem um questionário a preencher. E esse questionário, cada um que lê tem um entendimento. Então, muitas vezes o corretor de seguro é a pessoa que vai dizer, olha, neste item ou neste ponto, a informação que tem que ser colocada é desta forma. Por isso que nós somos corretores de seguros e por isso que a gente está aqui justamente para auxiliar. E a coisa mais importante que a gente tem que passar para o corretor de seguro é o seguinte: hoje o mercado está muito demandante em seguro de crédito, principalmente no mercado da exportação, que é a grande oportunidade. Então, o entendimento com a seguradora, de sentar, de conversar e saber o que ela está projetando para os próximos 6 meses, é fundamental antes de começar a divulgar. Porque se muitas vezes você vai falar com um setor, vai falar com uma empresa, que muitas vezes talvez a seguradora hoje não tenha um apetite ou tenha um apetite reduzido. Então, pior que você criar expectativa é não entregar a expectativa. Então, aquele corretor que está querendo hoje iniciar a sua carteira ou apresentar para todos os seus clientes de portfólio o que é um seguro de crédito, primeiro fale com as seguradoras, entenda o momento que elas estão passando, entenda os questionários, procure primeiro o quê? Para que você realmente faça uma consultoria que vá agregar valor. Porque está todo mundo hoje ávido por informação, todo mundo ávido por coberturas, né? E o mais importante é o quê? Que você diga de forma correta aquilo que realmente pode ser entregue. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou recentemente fazendo uma cotação de seguro, e aí por N razões, por informações, tudo, passou um determinado tempo. Então, há um mês atrás, a taxa de risco daquele cliente era 1. Sem fazer absolutamente nada, a taxa aumentou, porque, passado alguns dias, aumentou o risco da seguradora. Então, como você tem as matrizes do mundo, né, não é só no Brasil que tem problema de crédito, o mundo está com problema de crédito. Então, obviamente que as matrizes direcionam para as suas filiais, que é o caso do crédito especificamente, por serem multinacionais, elas recebem diariamente novas informações, do tipo, olha, esse setor está mais agravado, esse setor está menos agravado, as taxas, os sinistros estão aumentando ou não. Então, os preços têm que ser ajustados diariamente, né? Então, isso é muito importante que você esteja próximo da seguradora para obter esse tipo de informação, para quando você for visitar alguém ou responder perguntas de crédito, você esteja realmente com a informação precisa, uma informação de qualidade, para não gerar uma falsa expectativa. Então, esse eu acho que é o ponto principal, estar atento ao que está acontecendo. E o que eu estou te falando hoje, certamente semana que vem vai mudar tudo. Que eu posso te dizer, olha, as seguradoras estão operando sim, estão olhando o caso sim, mas semana que vem ela pode dizer, olha, por determinação da matriz, esse setor ou essas condições não poderão ser mais atrativas, porque a seguradora também tem que se preservar, ela tem que se manter ativa e tem que se manter também o quê? Totalmente economicamente e financeiramente falando. Então, o mercado, ele abre e fecha, ele se ajusta
de acordo com as regras do jogo. Então, isso tem que estar muito visto para o corretor consultivo. E o seguro de crédito doméstico de exportação, ele é exclusivamente um seguro consultivo. Ele não é um seguro de prateleira que você vai lá e emite quantas apólices você quiser. Ele tem, sim, uma diversificação e tem uma customização para cada cliente, para cada setor. Marcelo, eu ia perguntar justamente isso, né? Para o corretor de seguros, ele também deve ficar atento à questão de solvência da companhia de seguros. Quais seriam as principais dicas? Você que já tem uma vasta expertise do mercado, né? Como que você avalia isso? Se a seguradora tem capacidade ainda de seguir absorvendo risco? Como você enxerga isso? Veja, a SUSEP, ela é bastante rígida com relação a isso, o que uma seguradora deve ter, quais são suas margens de solvência e assim por diante. E, obviamente, que é a relação prêmio-sinistro que faz com que a seguradora seja saudável ou não, né? Então, quando automaticamente o sinistro aumenta muito, ela precisa o quê? Aumentar o seu preço. Não existe mágica. E também, pelo outro lado, você tem a figura do resseguro. Nenhuma seguradora que trabalha no ramo especificamente de crédito doméstico e exportação, ela opera sem uma resseguradora por trás. E essas seguradoras, por serem internacionais, elas têm um painel de seguro lá fora muito grande, que é dividido o risco em mais de 30, 40 resseguradoras de grande porte. Então, todo o risco nacional aqui, ele é ressegurado e feito uma distribuição num painel mundial. Então, o que pode acontecer é justamente o quê? É aumentar o preço para os novos entrantes ou então fechar alguns segmentos de riscos de maior vulnerabilidade, mas que isso não afetará a solvência do mercado. Existe um ajuste natural, porque como a gente está falando em tempo, né, as faturas vão vencer, você tem todo um processo de antecipação de corte de limite. Aliás, você contratou a seguradora para ela ser o quê? O seu navegador. Então, é ela que tem que ver aonde tem um iceberg, é ela que tem que ver aonde tem um mar mais revolto, ela que tem que ver quais são os cais que ela pode aportar para te deixar em segurança. Então, quando uma seguradora, nesse momento agora, reduz limites ou corta limites, você a contratou justamente para que ela fizesse isso, para que ela faça com que você atravesse esse oceano de forma tranquila. Para isso que você contratou uma pólice de um player internacional que tem condições de avaliar risco no mundo inteiro. Seja o risco de crédito, seja o risco político, seja riscos extraordinários, qualquer tipo de risco é analisado sob uma ótica global. Então, você está na mão de um expert internacional que tem as suas amarras para que todo mundo navegue tranquilo. Você a contratou para isso. E até aproveitando, né, a gente vê que o seguro de crédito, muitas companhias oferecem ainda aquele sistema de cobrança, né? Como você avalia isso? É um recurso, é um benefício fundamental também? Sem dúvida. Na verdade, o seguro de crédito ele é um pacote, né? Primeiro é o quê? É a análise de clientes. Então, se você é uma pessoa jurídica, do qual você tem no seu portfólio 1.000 clientes, 2.000 clientes ou até 40.000 clientes, então o mais importante é saber o quê? Dentro da sua curva ABC, qual é a sua segmentação de clientes. Você vai ter clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes, e essa segmentação é que a seguradora vai fazer o quê? A análise dessa carteira e dizer exatamente quem são os clientes melhores, aqueles mais suscetíveis a riscos e aqueles que você deve excluir ou deixar de vender. Então, automaticamente, você poderá fazer o quê? Uma venda antecipada para esses clientes de maior risco ou então uma venda à vista. E deixar os clientes financiados exclusivamente para aqueles que têm limite de crédito. Num outro momento, você vai ter o quê? Esses clientes que já estão analisados, eles serão monitorados 24 horas. Qualquer movimento contra esse cliente em termos de números, ou qualquer fatura não paga no mundo, vai passar pelo radar da seguradora e a seguradora vai tomar uma ação imediata de redução ou exclusão desse limite. E, obviamente, que aquele cliente que ficou em default, que não pagou suas dívidas, ele vai entrar num processo de sinistro. E nesse sinistro que a seguradora vai fazer o que a gente chama de cobrança normal. É uma cobrança administrativa, onde a seguradora vai tentar fazer uma composição, que é um período que ela determina, aquela seguradora
tem o seu período para fazer essa cobrança, e tudo que essa cobrança fizer de sucesso vai ir para o caixa da empresa. Então, automaticamente, antes da indenização, você até pode ter o quê? O seu valor 100% já, no caso, ressarcido pela ação da cobrança da seguradora. Porque aí não é um advogado, com todo respeito à classe dos advogados, aquelas empresas de cobrança, né, que vão cobrar. Não, a seguradora tem uma assertividade maior, porque ela vai falar em números, ela vai falar em condições, ela vai falar que ela tem outros clientes que também têm aquele cliente na carteira, então ela tem uma força maior no trato dessa gestão desse recebível. E tudo que ela receber já vai para o caixa. E ao final é que virá a indenização nos percentuais acordados na apólice. Então a cobrança, sim. Perdão. E é possível afirmar que esse sistema, né, de cobrança das seguradoras de crédito, e esse sistema todo, né, que nós estamos falando, ele reduz mesmo o nível de inadimplência? Sim, para você ter uma ideia, a assertividade mundial, ela fica em torno de 70%. Então, tudo aquilo que vai para sinistro, antes da indenização, 70% é cobrado no mundo, para você ver a eficácia e a eficiência que a seguradora tem nessa cobrança. E isso quer dizer o quê? Menos tempo e mais dinheiro no caixa. Então, para o cliente é um conforto muito grande nisso. Porque se ela deu o crédito, ela conhece muito bem esse cliente. Ela sabe que ele tem uma condição econômica e financeira saudável. Então, é muito tranquilo e ela tem a certeza de que ela vai conseguir cobrar esse valor. Marcelo, e eu tô ouvindo um doguinho aí no fundo, um cachorrinho. Eu tô vendo que o pessoal todo está home office, né, cumprindo a sua quarentena direitinho. Como tem afetado as suas operações da sua corretora de seguros, né? Como tem afetado, como você adaptou os negócios diante dessa situação toda, aproveitando aí a nossa audiência? Bom, tanto as seguradoras quanto os clientes também estão em home office, né? Então, o seguro de crédito, por ser uma venda consultiva, ele tem aquela característica do famoso olho no olho. Então, você estar em frente ao cliente é muito mais confortável, é muito melhor a venda, até porque ela é uma venda que ela demanda um tempo. Ela nunca acontece com menos de 90 ou 180 dias, todo o processo do seguro de crédito. Então, nesse momento que nós estamos em home office, como que é feito o trabalho? É justamente o que nós estamos fazendo aqui agora. É utilizando o Skype, é utilizando o WhatsApp, é utilizando o e-mail, mostrando. Agora, logo após essa nossa entrevista aqui, eu já tenho 2 clientes que eu vou conversar para discutir as propostas, porque as seguradoras, mesmo em home office, elas estão mandando para a gente os limites de crédito, estão mandando as propostas. Hoje mesmo pela manhã, eu já ajustei com 2 seguradoras as propostas que eu vou apresentar agora à tarde. Então, o processo, o quê? Para nós, pelo menos corretores de seguro de crédito, não mudou em nada. Nós estamos trabalhando no mesmo tempo. Lógico que a seguradora, por estar em home office, ela depende, às vezes, de uma comunicação externa para uma aprovação, porque elas usam muito a matriz para pegar alguma derrogação, para pegar algum ajuste, uma redução de taxa, porque elas são uma filial do mundo. Então, elas não têm 100% das autorizações aqui. Então, quando eu faço uma demanda para a seguradora, o máximo que pode acontecer é ela passar um e-mail, fazer um call com seus pares no exterior e aguardar o fuso horário, alguma coisa assim, que é inerente ao seguro de crédito. Não tem jeito, né? Porque nós temos matriz na Europa, matriz nos Estados Unidos, matriz na Ásia, então automaticamente você acaba conversando com todos ao mesmo tempo, mas dentro do seu tempo também. Mas não afetaram muitas negociações, não. Lógico, o que vai afetar, sim, são os limites de crédito e são as taxas por decorrência do momento. Mas a operação de contratação em si está normal. Marcelo, e essa situação toda, né, que nós estamos vivendo, ela expõe uma coisa, na minha opinião, né, é que todos os negócios sempre dependem de pessoas. Você também acredita nisso? Sem dúvida, principalmente no que se refere a seguro de crédito, porque é uma credibilidade que você está vendendo, né? Você está vendendo o quê? Expertise mundial. Então você tem que ter realmente o quê? Parceiros de confiança. Porque você vai abrir 100% da sua empresa para o corretor. Então, este empresário, no momento que ele mostra faturamento, no momento que ele mostra aquilo que ele tem em contas a receber, quem são seus clientes, tudo, ele está abrindo a essência da empresa dele. Então, muitas vezes ele não faz isso nem para o banco.
mas ele faz para você, corretor, porque ele quer o quê? A melhor cotação de crédito possível. E ele sabe que desse outro lado de cá vai existir uma confidencialidade tremenda. Então é o fator confiança, o fator credibilidade que faz com que o negócio realmente seja bastante interessante e a pessoa goste de fazer o trabalho com a gente. Muito bem, Marcelo, eu estou aprendendo muito sobre seguro de crédito aqui, tenho certeza que o público também está gostando, estamos aí com bastante, o pessoal todo em peso em revistasegurototal.com.br, também pelo @rsegurototal, né, em todas as redes sociais, o pessoal está acompanhando aqui, mas vamos para um recado final para os corretores, para o próprio segurado, os consumidores em geral, que saldo fica dessa situação toda? Temos vários aprendizados, né? Eu acho que o aprendizado maior é uma indústria de seguros num país, ela é fundamental. O Brasil sairá dessa pandemia 100% recuperado, por quê? Porque a indústria de seguros do Brasil, ela é muito forte. Tá? Haja vista que a gente vê que outras crises no mundo deixaram países arrasados, por quê? Porque não tinha uma indústria de seguros saudável. Porque é aquela situação, nada acontece no mundo que não tenha seguro. Eu pergunto a todos os internautas, você imagina que um navio poderia cruzar um oceano sem seguro de carga e sem seguro de casco? Você imagina que um avião poderia levantar voo sem ter um seguro por trás de passageiro, de danos materiais, danos corporais e danos a terceiros, né? Então, nada no mundo começa ou finaliza sem ter um apólice seguro por trás. Então, nós, felizmente, estamos num país que tem uma estrutura de seguro tremenda, fortíssima, tem corretores de seguros de altíssima qualidade e tem o quê? A capacidade de pagamento das empresas de apólices de seguros. E é isso que vai fazer com que essa pandemia vá ter o seu tempo, pode ser julho, pode ser agosto, né? Até porque a gente ouve aí que as escolas não devem abrir antes de julho, agosto, então certamente você vê um lado da economia que está parado e os outros naturalmente também terão que estar parados por isso. Então a hora de contratar seguro, a hora de reavaliar suas apólices é um momento muito bom para aqueles que têm e para aqueles que não têm. Por quê? O Brasil tem sim condições de cobrir tudo isso que nós estamos falando. E não existe país que não tenha um apólice seguro por trás de alguma atividade econômica, seja pela vida, seja pela saúde ou seja pelo property. Né? E nós temos ainda seguros muito novos que ainda nem entraram em vigor por questões de leis, que é o caso do seguro da LGPD, que até estão pensando já em alterar para o ano seguinte, né? Que são seguros que vai ser transferida, né? É muito provável que sim, mas não por uma questão de crise, mas por uma questão de ajustamento. Mas imagina que todas as empresas vão ter que ter essa pólice seguro, né? E aí você imagina, pô, o mercado vai ter condições? Eu já posso garantir que o mercado vai ter condições, sim. É uma questão das pessoas tomarem consciência dos seus riscos e saber que o mercado segurador está amplamente aberto para que seja feita essa transferência e que ela seja precificada da melhor forma possível. E todo mundo vai se adequando. Então, eu só desejo sucesso aos colegas, não desmotivem, pelo contrário, agora é a hora da gente mostrar a nossa força, dizer que o corretor de seguro está ativo, que as seguradoras estão ativas, todo mundo, esteja na sua casa, ou de forma remota, ou no seu escritório, ou no hotel, seja onde for, todo mundo está aberto e pronto para atender. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Perfeito, Marcelo Finardi, especialista em seguro de crédito doméstico também e a exportação. Obrigado pelo seu conhecimento aí, compartilhado com os nossos espectadores, né? Conte sempre com a revista Seguro Total, o espaço está aberto, tá bom? A recíproca é verdadeira. Agradeço a oportunidade e mais uma vez aí, sucesso a todos. Tudo de bom. Muito bem, muito bem. E agora nós vamos direto já para o Thiago Fescher. Vamos ver a nossa conversa. Eu volto daqui a pouquinho também, ao vivo, né? Com o Felipe Baeta, da Pio e Seguros.